Sejam bem-vindos. Vou fazer uma pequena introdução aqui ao curso de Física Matemática 1. Espero que esse vídeo seja curto. Eu acho que quanto mais curto for o vídeo, melhor, né? Apesar de que não vai ser, às vezes pelo conteúdo da matéria, não vai ser possível fazer um vídeo tão curto como a gente preferia que fosse. Mas então vou dar aqui as principais orientações. Eu acho que as orientações básicas você já deve conhecer. Eu vou colocar na plataforma do Google Classroom um arquivo que tenha mais ou menos o plano de curso, né, para vocês terem uma ideia do cronograma e da matéria que vai ser dada. Livro texto, bootcover, nada mudou, tudo a mesma coisa, né? E eu queria chamar a atenção, né, de vocês que esse curso, como ele não é presencial, né, então ele vai demandar muito de vocês, né? Quer dizer, vocês têm que ter vocês têm que ter uma boa iniciativa de estudo, né? E o aprendizado ele vai ser um pouco mais solitário, né? No fundo, todo aprendizado é solitário, né? Quando você aprende alguma coisa, quem aprendeu foi você, não foi outra pessoa. Apesar de que outra pessoa também pode ter aprendido junto, mas o aprendizado é sempre solitário. Então, nesse curso, vocês devem tomar muito cuidado e prestar muita atenção com a matéria que está sendo oficialmente veiculada na semana. Então, o curso ele vai ser dividido basicamente em semanas, né? E a unidade fundamental, então, vai ser a semana. Vocês têm que, vamos dizer assim, ser aprovado. Vocês têm que ser aprovados a cada semana. Então, a gente vai tentar trabalhar dessa maneira, né? E aí um pouco de cada vez, no final vocês já vão ter feito um curso, vocês vão ter completado o curso, né? E espero que de maneira satisfatória. Então, um pouquinho de cada vez, sem pressa, né? Tem tempo para isso, a gente vai ter um pouco mais de tempo quando é comparado ao tempo que foi disponível no período passado, então vai ser um pouco melhor. Então, é fundamental o estudo diário, todo dia estudo um pouquinho. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que vocês entendessem desde já, não serve só para Física Matemática 1, mas também serve para todas as disciplinas, é que, vamos supor, 2 horas de estudo, elas vão render muito mais se você estudar, dividir essas 2 horas em vários dias diferentes, em 3 ou 4 dias diferentes, dividir igualmente, nem que você estude de 20 a 30 minutos por dia, durante 3, 4, 5 dias, sei lá, 20 minutos por dia, até dar 2 horas, dá 6 dias, não é isso? Essas 2 horas rendem muito mais dessa maneira do que um dia só. Um dia só. E a impressão que a gente tem é o contrário, né? A contrária é essa, né? A impressão que a gente tem é de que quanto mais você ficar lá estudando, se prolongar a tarde toda lá estudando uma matéria, você vai conseguir mais coisa. Mas não é assim, tá? Não é assim mesmo. Quanto mais você dividir, melhor. De pouquinho em pouquinho você tem um grande progresso. Entendeu? Esse é que é o segredo. É constância e paciência. Então são as palavras-chave desse curso para você se dar bem nesse curso. Aliás, na verdade tudo na vida, né? As palavras-chave são constância, todo dia tem aquela insistência, né? De estudar um pouquinho todo dia, constância, persistência, você tem que resistir à preguiça, à tentação de não estudar, não faltar um dia. No fundo é a mesma coisa que constância, né? Então é constância e paciência. Paciência. Não querer esgotar, tem que aprender esse negócio de qualquer jeito, tem que fazer esse exercício. Por que precisa fazer hoje? Deixa para amanhã. Então tem um pouco de paciência. Então é constância e paciência. É fundamental para você ter sucesso.
Tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre vetores, só para deixar alguma coisa nessa semana para vocês. Talvez ainda essa semana eu deixe um outro vídeo falando sobre as rotações, mas eu não garanto, talvez fique para outra semana. Aí essa semana vai ficar um pouco folgada, mas como é a primeira semana, não sei, talvez eu deixe um vídeo, talvez sim ou talvez não, mas vamos falar um pouquinho sobre os vetores, fazer uma pequena revisão do que você já, acredito que vocês já devem ter uma noção, né, que vocês já devem ter visto em geometria analítica, né. Então, por exemplo, eu tenho aqui, então vamos falar de álgebra, alguma introdução sobre álgebra vetorial, vetores em três dimensões. Então, o vetor na base cartesiana, como é que eu escrevo um vetor na base cartesiana? É Vxi mais Vyj mais Vzk. Não é verdade? Então, o vetor ele tem, em geral, três componentes, não é isso? Componentes x, y, z. Os vetores I e jk são vetores unitários, não é isso? Perpendiculares entre si. Vetor unitário significa o quê? Que o módulo dele é 1, tá certo? O módulo dele é 1. Ok? Então, uma outra forma de representar também, válida, né, de representar um vetor em três dimensões, na base, na verdade qualquer base, mas na base cartesiana seria essa daqui. Ó. Então você tem aqui um conjunto de três números, né, isso que cada número representa a componente, né, numa direção, x, y ou z. Não é isso? Então você tem aqui, como é que a gente define o módulo desse vetor? O módulo desse vetor vai ser, vou chamar simplesmente de V, né? E seria, aqui falta uma coisa aqui, seria a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Opa, aqui eu fechei aqui, não precisava fechar o parênteses. Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Tá certo? Parte positiva, sempre positivo, né? O módulo de um vetor é um número sempre positivo. É um número. Então, como é que a gente vai... Agora, nota o seguinte, eu vou definir aqui uma quantidade que é a projeção. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um vetor V, eu quero projetar, aqui eu tenho um vetor S, aqui, um vetor ele define automaticamente uma direção, né? Então, eu quero projetar o meu vetor V na direção definida por S. Ou, melhor, eu quero projetar qual é a projeção do vetor V sobre o vetor S. Então, tanto faz eu definir assim ou definir assim, a projeção do vetor V no vetor unitário S, tanto faz o vetor S ou S unitário. O que importa é que eu esteja projetando ele num vetor qualquer, né? A projeção é a mesma coisa, não interessa se esse vetor aqui S vai ser unitário ou não é necessariamente unitário, mas vai dar a mesma quantidade, tá certo? Qual vai ser essa projeção? Então a gente já viu, né? Você já deve ter visto isso aí, que é um número que corresponde a essa componente aqui, ó, quando eu traço uma perpendicular aqui à direção definida pelo vetor S, e aí naturalmente eu vou ter essa distância daqui, ó. Então essa distância representa essa minha projeção, que eu vou chamar de Vs. É a projeção do vetor na direção S, ou no vetor S. É a projeção de V em S. Projeção de V em S. Né? Também eu posso dizer dessa maneira. Então essa quantidade que eu estou definindo dessa maneira, ela vai ser, como vocês viram, né? Se a gente chamar isso aqui de ângulo θ, ela é o módulo. O que é se você olhar a trigonometria aqui, né? Ela corresponde ao módulo de V vezes o cosseno de θ. De maneira geral, a projeção de V em S é quanto que vale? Ela é o módulo de V, né?
vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, do menor ângulo entre os dois vetores V e S, que é V e S. Tanto faz aqui vetor unitário, V vezes o cosseno do ângulo entre V e S. Então essa notação aqui, eu estou usando ela para designar o ângulo entre o vetor, menor ângulo entre o vetor V e o vetor S. Tanto faz vetor unitário ou vetor sem ser unitário, o ângulo é o mesmo. Então, isso aqui representa o cosseno desse ângulo, tá certo? Eu posso fazer assim, a notação é um pouco mais flexível, que aí eu vou conseguir escrever aqui vários ângulos sem fazer muita confusão. Não é? Note o seguinte, né? Uma observação aqui, ó. Uma pequena observação que eu posso fazer aqui é a seguinte: Vx não é o que é Vx senão a projeção, né, do vetor V sobre o vetor I chapéu, não é isso? É exatamente essa quantidade, né? É módulo de V vezes o cosseno entre V e I. Tá certo? E a mesma coisa VYVZ. Tá? Escreve, se você está assistindo a aula aí, pode escrever isso aí como exercício, para ver a mesma coisa para Y e Z. Né? Então a gente pode escrever o seguinte, né? Então, vamos colocar aqui, ó, VY, VZ. Ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Então tá joia. Agora vamos notar o seguinte, né? Bem, olhando aqui para essa expressão, eu posso fazer o seguinte, ó. Essa operação de achar projeção, ela tem essa propriedade, né? Projeção de A mais B de uma soma no vetor S, por exemplo, ela é a projeção de A no vetor S mais a projeção de B no vetor S, tá? Tem essa propriedade aditiva, né? Um bom exercício também para casa é verificar essa propriedade, só para vocês terem certeza, né? Para ganhar mais experiência nisso aí. Mais familiaridade também com a notação, né? Tenta provar isso aí. E a gente vai dizer o seguinte, ó, eu vou pegar, vai considerar esse vetor aqui, eu vou projetar cada um deles, dessas componentes, no vetor S. Eu vou obter o quê? O que eu vou obter como resultado é a projeção do vetor V em S. Esse que eu vou obter como resultado, né? Essa quantidade vai ser a projeção disso aqui, ó, em S, mais a projeção da outra componente em S também, mais a projeção da última componente aqui, VZK, em S também. Tá certo? Isso aqui vai dar projeção. Agora, quem é a projeção dessa componente em S? Vai ser, esse vetor está na direção I, então você vai ter o Vx, que é o módulo desse vetor, não é isso? Vezes o cosseno, né? Como a gente viu aqui. Né? Vezes o cosseno do ângulo entre S e I. Tá certo? Aqui a mesma coisa no outro termo. Vy vezes o cosseno do ângulo entre S e J. E a última componente vai ser, dessa projeção, né? Vai ser Vz, o último termo dessa projeção, né? Vezes o cosseno
de SK. Tá certo? Então eu tenho essa expressão aqui. Eu vou reescrever essa expressão. Fazendo a seguinte troca, ó. Eu vou reescrever essa expressão fazendo a seguinte troca. Eu vou trocar onde tem. Então isso aqui, ó, isso aqui na verdade quem é? Esse aqui é o VS, na verdade, é a projeção de V em S. Onde tem V eu vou chamar de U e onde tem S eu vou chamar de V. No lugar de V eu vou trocar vou apenas trocar a notação, né? Eu vou escrever U no lugar de V. E no lugar de S, eu vou usar V. Tá? Só isso. Fazendo isso, reescrevendo essa expressão, o que eu vou obter aqui? No lugar de V, eu vou colocar U. Então, você vai ter aqui, ó, U. No lugar de V, eu coloquei U. Então, esse aqui é U. U, projeção, V. U. No lugar de V eu coloquei U, no lugar de S eu coloquei V. Então, aqui, isso aqui eu vou escrever U, projeção U, V, tá certo? UV, como tá aqui, tá certo? Então, fazendo assim, procedendo dessa maneira... Opa, caiu aqui, tá vendo? Aqui, pronto, né? Isso aqui, esse problema vai... Procedendo dessa maneira, espero que não tenha quebrado, né? A gente vai reescrever aqui, né? O x cosseno v i mais o y cosseno v j mais o z cosseno v k. Tá certo? Então isso aqui é fundamental, essa expressão aqui, tá, gente? Essa expressão aqui é fundamental. Tem que guardar essa expressão daqui, que a gente vai usar logo mais. Essa expressão aqui é fundamental. A projeção de um vetor U qualquer na direção V, ou projeção do vetor U em V. Tá certo? É isso aí. E aqui a gente escreveu em termos de componentes das suas projeções em I e JK. Então essa que é a coisa interessante dessa fórmula. Agora vamos definir aqui produto escalar. Ó. Produto escalar. O que é o produto escalar, né? Que vocês já viram em geometria analítica. Produto escalar vai ser produto escalar de U com V. Quem é? Você pega as componentes cartesianas de cada um deles e vai multiplicando e soma, né? U x v x mais u y v y mais u z v z. Essa expressão que você já conhece. E o objetivo aqui dessa pequena consideração que a gente está fazendo aqui agora é mostrar que essa expressão ela coincide exatamente com o v cosseno do ângulo entre U e V, tá certo? Porque a princípio não é claro, né? A gente conhece essas duas formas de você definir o produto escalar, mas a gente não sabe ainda, quer dizer, a gente sabe, no fundo sabe, mas não, de modo geral, nunca vê essa demonstração de que essas duas maneiras de você definir produto escalar são equivalentes, né? Então vou mostrar aqui que na verdade essa equivalência ela realmente ocorre, né? Então vamos partir dessa definição aqui de produto escalar, né? Que você define eu te dou, você me dá dois números, dois conjuntos de três números, né? Que são dois vetores, e eu te retorno um número. Esse número é o produto escalar, tá? Que pode ser também positivo ou negativo, né?
Então, agora eu te retorno um número, mas o que eu fiz com as duas entradas? Eu operei dessa maneira daqui, ó. Eu dispus, eu fiz essas operações, todas essas operações aqui, fiz essas multiplicações e depois somei e te retornei o número. Esse número que eu retornei eu vou chamar de produto escalar, entre os dois vetores U e V. Então tem várias propriedades, né? O produto escalar ele é comutativo, etc., né? Várias propriedades e, inclusive, você define o módulo, não é isso? De um vetor. Você pode definir dessa maneira, produto escalar de um vetor com ele mesmo. Aí você vai ver que coincide com o módulo dele, né? Basta trabalhar na base cartesiana para ver isso. Ok? E aí eu posso dizer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, no lugar, aí vamos ver aqui, eu vou partir dessa expressão daqui, né, que está aqui. Então vamos lá. No lugar de Vx, quem é Vx, né? Então você tem aqui, produto escalar de U com V é igual a Ux, que multiplica Vx, não é isso? Então no lugar, mas ao invés de escrever Vx direto, o que eu vou fazer? Quem é o Vx mesmo? Olha só o Vx quem é aqui. É o V cosseno do ângulo entre VI. A mesma coisa para VY e VZ, não é isso? Então, no lugar de Vx, eu vou escrever V, que multiplica cosseno do ângulo entre V e I. Ok? Mais o Y, que multiplica V. Mesma coisa, o VY quem é? É aquela quantidade lá que a gente viu, que é o V vezes o cosseno do ângulo entre V e J. Mais o Z vezes V, mesma coisa, o cosseno do ângulo entre V e K. Tá certo? Então eu tenho essa expressão daqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o V em evidência. E o que eu vou obter como resultado aqui no V, que multiplica o quê? Que multiplica UX, cosseno VI, em evidência, mais o YV cosseno VJ, mais o Z cosseno VK, certo? Então é isso aí que eu obtive. Coloquei o V em evidência, só isso que eu fiz. Agora compara o que está aqui dentro dessas chaves aqui, ó, desses parênteses aqui. Toda essa quantidade que está aqui, ela não é idêntica a essa? Idêntica, né? Mesma coisa. Igualzinho, ó. Então eu vou chamar isso aqui, na verdade isso aqui então é V vezes U de V, a projeção de U em V. Mas isso aqui não é exatamente U que multiplica cosseno do ângulo entre U e V, que é o que eu queria demonstrar aqui, ó, né? Tá certo? Então tá demonstrado aqui. O caminho inverso, só fazer o caminho inverso, né? E aí estaria demonstrado. Então, então isso que acontece com o produto escalar. Tanto faz você usar uma forma de definição ou outra, que você está lidando com a mesma quantidade, com a mesma com o produto escalar mesmo, né? A mesma coisa vai acontecer com o produto vetorial. Mesma coisa acontece com o produto vetorial. A gente viu que a definição aqui de U, produto vetorial de U com V, né? Quanto que é? É o determinante do que? Aí você vai montar a matriz. Isso é definição, né? Aqui J. K. Definição, ó. Y, U, Z. V, X, V, Y, V, Z. O determinante dessa matriz. É o determinante dessa matriz. É só calcular o determinante dessa matriz. É a definição do produto vetorial.
né? Então a diferença entre o produto vetorial e o escalar é que basicamente, né, que eu te dou dois vetores, né, ou dois conjuntos de três números cada, três dimensões, né, no caso. Eu te dou dois vetores e você me retorna um outro vetor. Como é que você vai montar, vai, vai retornar esse vetor? Você vai retornar esse vetor a partir desses dois que eu te dei dessa maneira, efetuando essa operação aqui, de calcular esse determinante. Então essa aqui é uma forma bem, né, simples, direta de definir o produto vetorial. Agora tem aquela propriedade, né, que é a propriedade do produto vetorial, que tem várias propriedades, né? Por exemplo, o produto vetorial de U com V é menos o produto vetorial de V com U, né? Você tem essa, não é comutativo como no caso do produto escalar. Sempre você vai ter um número, um vetor, não é isso? Um produto vetorial sempre é um vetor, não exatamente igual aos outros, mas isso não é assunto dessa matéria. Mas ele sempre é um vetor, porque tem umas anomalias lá com relação à operação de simetria, né? Esse tipo de vetor. E, e ele tem a propriedade também de que o módulo do vetor que eu obtenho quando eu realizo um produto vetorial de U com V, o módulo desse vetor eu, é, ele coincide com o produto dos módulos dos vetores, o IV, vezes o seno do ângulo entre o IV, sempre o menor ângulo, né, entre o IV, do ângulo entre o IV. Então, essa é uma maneira de da gente dizer aqui, né? Aqui, no caso aqui seria o módulo também, né? Se o seno for negativo. Tá certo? Agora, para demonstrar isso aqui, aí é mais complicado. É uma coisa parecida com isso. Eu vou usar também essas notações aqui, entendeu? Só que vai ser mais... É uma demonstração assim bem mais complicada. Eu acho que a gente não teria tempo para fazer isso aqui, né? Mas a gente pode partir dessa definição e ver que ela é consistente com isso daqui. Tá certo? Então eu vou deixar alguns exercícios aqui. Eu acho que vale a pena deixar alguns exercícios já, né? E depois a gente fala de rotação. Então assim, o meu planejamento, o que eu imagino, já tem algumas aulas do curso que eu vou soltando aqui, do curso que eu dei no período retrasado, mas essas aulas elas são muito concisas, né? E talvez se faça necessário pegar um aspecto ou outro e talvez abrir um pouco mais, ou talvez não sei. A gente vai ver conforme a demanda ao longo do curso, mas em geral a gente pode também, essas aulas poderão ser úteis, né, para esse curso do período retrasado, apesar de que elas são um pouco concisas, né, mas elas podem servir de guia, mas além disso, uma outra vez que eu der uma pequena aula explicitando um ponto, vai ser também uma aula pequena, eu espero não, a gente já tem quase meia hora começa a ser muito tempo, não gosto disso, porque isso começa a dispersar. E o ideal é vocês terem consciência clara de que vocês precisam, com essas aulas, isso não essas aulas não são suficientes para vocês aprenderem a matéria. Então é necessário um tempo de leitura do livro, tá certo? Qualquer livro pode ser, mas em geral o livro mais que a gente está usando aqui, mais apropriado, é o Butkov mesmo. Mas em geral poderia ser qualquer livro do mesmo assunto. Tem lá na bibliografia que eu vou deixar que deve já estar na plataforma. E então é muito importante encarar essas aulas como alguma coisa auxiliar e não uma atividade principal de aprendizado, é uma coisa auxiliar que vocês vão usar para o benefício próprio,
reforçar o aprendizado, mas o aprendizado mesmo ele precisa ser feito em paralelo com a leitura de livro, tá certo, gente? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou deixar aqui alguns exercícios, né? Exercícios. Ó, mostre que talvez eu deixe também na plataforma, né? Talvez seja melhor. Opa. Produto vetorial de I com J é K. Mas aí, ó, na verdade isso é uma definição, né? Porque, olha só, eu posso escrever aqui K, J, I. Se você usa a regra da mão direita, você vai chegar a esse resultado, né? Claro. Produto vetorial de I com J é K, regra da mão direita. Para produto vetorial, não é isso? Mas se eu poderia ter esse eixo aqui, esse sistema aqui, eu poderia ter esse sistema de eixo? Poderia. Mas esse sistema é diferente desse, porque nesse sistema daqui, o que está acontecendo? O produto vetorial de I com J é menos K. E aqui, o produto vetorial de I com J é K. Então, isso aqui ele é válido apenas para esse tipo de sistema, que você tem uma troca desse para esse, houve uma troca de índice de dois eixos, né? Então a paridade aumentou e ficou invertida. Então, isso aqui é um sistemas dextrógiros. É o que a gente chama de sistema dextrógiros, tá certo? Então é sempre por convenção, só para não cair em erro, a gente convenciona que a gente sempre vai usar esse tipo de sistema aqui, esse aqui, que é o dextrógero, tá certo? E eu posso fazer permutações cíclicas aqui, ó. O K passa para cá e o I e o J avança para uma casa para frente. K, I igual a J. É só verificar. Com a regra da mão direita você vai ver. Tá certo? Quer dizer, o módulo do produto vetorial, como é que eu calculo o módulo do produto vetorial? Assim, ó. Assim que eu calculo o módulo do produto vetorial. Tá certo? Se, no caso de o ângulo for 90 graus, o seno de 90 é 1. Então vai coincidir, nesse caso que a gente está vendo aqui, né, coincide com o produto dos módulos, que é 1, porque eles são vetores unitários. Tá certo? Então o módulo a gente sabe, e a direção em sentido, regra da mão direita. Acabou, regra da mão direita vai te dar a direção em sentido. Tá? E também eu posso mostrar aqui. Isso aqui na verdade não tem muito o que mostrar, porque você aplica a regra da mão direita e chega. Ou então você pode, claro, você sempre pode querer também. Quem é o vetor I na base cartesiana? Só tem o componente x, 1i. Então você poderia também montar o produto vetorial, aquele determinante, não é isso? Aquele determinante, ó. Se você quiser ter certeza mesmo, aí você calcula esse determinante aqui, ó. Você coloca o vetor, esse primeiro vetor, aqui, as componentes, né? No caso aqui 1, 0, 0. E o segundo vetor, componente 0, 1, 0. Calcula esse determinante, você vai ver que vai dar K. Tá certo? Aplica a definição rigorosa, aí você... Mesma coisa. E também mais uma permutação aqui, ó. J vezes K também vai ser I. Ok? Então, isso é só para verificar, não chega a ser um exercício, só para você ter mais experiência aí, mexer, só para brincar um pouco mais. Agora o segundo exercício que eu vou deixar para vocês que eu já tinha mencionado aqui, né? Mostra que o produto vetorial de U com V é igual a menos V com U. Você pode mostrar isso aqui usando a definição de produto vetorial, direto. Tá certo?
Outro exercício, ó, outro exercício. Vamos supor que eu tenho U, V e W. Três vetores. E esses vetores definem um paralelepípedo. Um paralelepípedo. Tá certo? Vamos supor que eles são perpendiculares. Agora está me fugindo, eu não sei se é necessário que eles sejam perpendiculares, mas vamos supor que sejam, só para ficar fácil. Então vocês vão mostrar. Então aqui você tem, por exemplo, U, V e W. Três vetores perpendiculares. Em geral não precisaria ser perpendicular, eu acho. Aí você tem aqui, ó, mostra que o volume desse sólido, ele é um módulo dessa quantidade daqui, ó. Tá oculto aqui, eu tenho que olhar toda hora para a tela, senão eu vou perder. O módulo, o volume é o módulo dessa quantidade daqui, U, V, vezes W. Módulo, aqui é produto escalar, então você tem aqui um produto vetorial e aqui um produto escalar. Primeiro faz o produto vetorial, você vai ter um vetor, aí você vai ter um produto escalar entre dois vetores, aí você efetua depois o produto escalar. Tenta mostrar isso aqui. Isso aqui você acho que tem livro, tem qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar uma coisa dessa. Tenta fazer esse exercício aqui também, para ganhar mais experiência no manuseio de produto vetorial e produto escalar. E o outro exercício que eu vou deixar aqui é esse é 1, 2, 3, 4. Ai. O outro exercício aqui, ó, é 4. Mostre que o produto escalar de U com V é sempre, produto vetorial, né? Mostra que o produto vetorial de U com V é sempre perpendicular a U e também a V. E a V. Simultaneamente. Ele é um vetor que é perpendicular a U e a V. Então esse é o exercício. Tá certo? Então acho que por hoje tá bom, né? Já tem bastante coisa. É sempre bom eu gosto sempre de deixar um exercício depois de cada aula. Deu quase 40 minutos. O ideal mesmo de aula seria 20 minutos, mas é pouco. Então vamos ficar por aqui. E talvez a próxima aula vai ser sobre rotações, não é isso? Rotações em 2 dimensões e em 3 dimensões. Provavelmente eu devo, talvez 2 aulas de rotações, né? Não sei. Talvez uma aula já solte nessa semana ou na próxima, tá certo? Então, bom estudo aí. Qualquer coisa vocês podem se manifestar, é importante se manifestar e fazer perguntas, tá?